Vamos lá, então. Então vamos nos preparar para esse encontro com Deus, buscando entregarmos totalmente em suas mãos, como incapacitados, que sem Ele nós não podemos nada, mas com Ele aqui presente no nosso meio nós podemos tudo. Então, é a ação dele que vai fazer acontecer. Então, para que isso aconteça, nós temos que nos entregar em sua mão, dizer o sim, se abrir totalmente. Então vamos fazer isso com bastante humildade, simplicidade, na pequenez que nos ensina São Francisco. Simplicidade é importante, ser simples, fazer todas as coisas na simplicidade. E abrir o coração. Então, nesse abrir o coração, vamos tirar de dentro tudo aquilo que nos incomodou nesses dias, que tirou a nossa paz. Vamos fazer uma limpeza, limpar o nosso ser para que ele possa agir em nós inteiramente. É se esvaziar completamente de todas as coisas, de tudo, chegando ao sentido máximo onde Francisco dizia: só Deus basta. Isso é o viver a verdadeira pobreza, essa pobreza que Jesus viveu e essa pobreza que Francisco procurou, tentou viver. Nós também temos que buscar, a exemplo de São Francisco, imitar Jesus, buscar chegar o máximo possível nessa pobreza, que é justamente o esvaziar, deixar Deus agir plenamente na nossa vida. Então, converse com Ele nesse momento, coloque as suas intenções. Em especial, digo para vocês, vamos rezar pela recuperação do Silvério, uma situação bem crítica, e possa se recuperar. E as intenções de cada um de vocês, e também daquele que vai assistir esse vídeo e também acompanhar a nossa oração. Então vamos pedir a Ele que Ele venha animar a cada um de nós, venha aumentar um pouco mais a nossa fé, que Ele possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender aquilo que Ele vem nos ensinar nessa noite, E que possamos dar testemunho dessa verdade na nossa vida, no nosso dia a dia, com a ajuda dele, do Espírito Santo. Vamos pedir a paz para cada um de nós, para a nossa família, para a nossa fraternidade, para o mundo inteiro. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abram os microfones, vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado na face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, luz do Espírito, fazei que aprecie todas as coisas pelo mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Boa noite, Kelma. Estamos dando início, tá? Você sabe qual é o Evangelho, né? Sei. Do Mateus 17, do 1 ao 9. Então, o Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então busquem ler novamente. Meu irmão, esse evangelho está onde? É Mateus, capítulo 17, do 1 ao 9. Tá, obrigado. Então busquem refletir, peçam a Deus que ilumine a cada um de vocês. Depois nós voltamos para fazer a partilha. Boa noite, Marcelo. É Mateus 17, do 1 ao 9. Estamos refletindo. Transfiguração. Isso. Busquem desligar os microfones, depois quando vamos falar, nós ligamos.
Pronto, meus irmãos, deu para ler uma vez, refletir um pouquinho. Então vamos procurar fazer a partilha e o Espírito Santo vai iluminar a cada um de nós e assim nós vamos completando, né? Cada um vai completando essa ação do Espírito, né, nesse momento de oração. Vou dar um pequeno início, depois vocês prosseguem. Então nós estamos aí nesse evangelho, né, tão bonito, a transfiguração de Jesus, né, onde Jesus estava lá no pé da montanha, junto com os discípulos, né, fazendo uma festa que chama Festa das Tendas, né, a comemoração que eles faziam, para relembrar o tempo que passaram no deserto, morando em tendas, né, esse tempo em que eles fizeram essa trajetória, né, a trajetória da libertação, né, para uma nova terra. E enquanto eles estavam em festa, Jesus convida essas três pessoas, Pedro, Tiago e João, para subir com ele à montanha para rezar. E bonito colocar esses três personagens, né, que são aqueles que mais buscavam imitar Jesus. João é aquele filho muito amado, né? Filho muito amado é aquele que nós entendemos que não é que é muito amado, mas é aquele que mais se aproxima, né? Que busca com todas as suas forças imitar Jesus. E sem dúvida Pedro e Tiago também, né? Então nessa escolha desses três discípulos, eles põem-se a rezar no alto da montanha, e quando eles olham para Jesus, Jesus estava iluminado de uma tal forma que eles não conseguiam olhar para ele. Então Jesus, nesse momento, ele se deixa aparecer como ele é, né? Seria o natural de Jesus, né? Uma luz, né? Um espírito de luz intenso, né? Que está no meio deles, né? Deus presente, vamos dizer assim, Deus. O que eles viam é essa luz de Deus, né? Que Jesus refletia de uma forma tão intensa, né? Então não é a nossa luz, né? Mas quanto mais nós buscamos fazer a vontade de Deus, mais refletimos a luz que não é nossa, mas é a luz de Deus, né? Então Jesus é o máximo, né? Então, a luz que ele refletia era impossível de fitar, né? E junto a ele também aparece Moisés e Elias, né?
representando as leis e os profetas. E Moisés e Elias vêm animar Jesus. Olha que bonito, né? Jesus tinha que passar pela paixão, então eles vieram animar Jesus para ele assim ter força para completar a sua missão, né? A vontade de Deus, que é passar pela cruz, né? Então vamos colocar assim, os discípulos conseguiram entender nesse momento, né, aquilo que Jesus estava buscando ensinar para eles, e também que a cruz não é uma derrota, mas sim uma vitória, né? Então nesse momento foi passado para eles essa verdade, né? Então a cruz é uma vitória, é o completar a vontade de Deus, né? Não é uma derrota. E esse momento foi tão importante para eles, né, que deu força para eles continuarem também com Jesus, aumentou muito a fé de cada um deles, né? E nessa gratidão, nesse gozo que eles estavam sentindo, né, eles queriam ficar ali com Jesus, não queriam mais sair dali, né? Demonstrado pelo dizer de Pedro, né? Vamos montar 3 tendas, né? Uma para Moisés, uma para Elias, né? E sim para Jesus, né? Então eles queriam ficar ali parados, gozando, né, desse momento tão importante na vida deles, né? Mas a vida continua, né? Quando nós adquirimos algum conhecimento, quando Deus passa para nós algo, né, como eles receberam naquele momento, o que eles têm que fazer, né? Buscar viver essa verdade, né? E não ficar parado, não ficar com os braços cruzados, né? Então tem que botar em ação, dar testemunho, né? Ao descer então a montanha, esse também é a parte interessante, né? Jesus fala para eles, né, não dizer o que aconteceu, não contar nada para ninguém o que aconteceu. Vamos dizer assim, né? Nós temos que viver para poder entender, né? Se eles contassem, não teria, as pessoas não iam conseguir, né, entender. Assim como na nossa vida, quando nós passamos por um momento assim de Deus presente em nós, né, é indescritível. Você não consegue falar para o outro aquilo que você passou, aquilo que você sentiu, né? É impossível, porque nós temos que viver, né? Cada um de nós temos que fazer essa experiência de Deus, né? E o que Jesus faz, o que fez e nós devemos fazer é conduzir as pessoas para essa experiência, né? E não fazer por ela, não tem como. Tem que conduzir as pessoas, né? Levar as pessoas num tal ponto de meditação, de interiorização, para que assim elas possam viver, né, esse momento tão bonito e assim aumentar a fé. Isso que Jesus fez e nós também devemos fazer na nossa vida, né, no nosso dia a dia, né? Então gostaria agora que vocês colocassem aquilo que chamou a atenção de vocês, que vocês entenderam, né? Depois, conforme for necessário, nós vamos voltando aqui, porque com toda certeza Deus vai nos inspirar ainda mais nesse momento. Pode começar, Sr. Arnaldo. Bem, Pedro estava tão acostumado na presença de Jesus que ele passou a não pensar o que dizer. Ora, prometer fazer tendas para Elias, para Jesus, para Moisés, Pedro estava inconsciente naquele instante. Mas isso por quê? Porque estava acostumado a estar ali presente com Jesus. Agora eu vou começar a partir de mim. Será que eu estou acostumado com a presença de Jesus? Porém, eu tenho que confessar aos irmãos que não.
Porque se eu tivesse, eu teria que ler pelo menos um trecho da Bíblia todos os dias. E eu não tenho esse costume. Eu leio, às vezes, pelo celular, o Evangelho. Então, isso não é conhecer a Jesus, porque se eu conheço Jesus, eu leio a sua palavra e, no entanto, na sua palavra estou com ele. E então eu posso pedir as graças a quais eu merecer, e lógico que ele vai me conceder. Mas para isso, eu sugiro a mim e aos meus irmãos que todos os dias possamos fazer um sorteio da Bíblia, abrindo a Bíblia e, conforme abrir a página, ler aquela página todos os dias. Aí você está na presença realmente de Jesus. Esse conselho que eu estou dando a mim, e a partir de hoje eu irei exercer essa atitude que foi aprovada por mim nesse instante, de todos os dias ler um trecho da Bíblia, do Evangelho, pelo menos do Evangelho do dia. É necessário que nós estejamos conectados com Jesus todos os tempos para não dizer bobagem, não pedir bobagem, como fez Pedro. Pedro fez isso inocentemente, porque ele estava acostumado a estar ali na presença de Jesus. E nós? Será que nós estamos realmente na presença de Jesus? Eu, de minha parte, eu posso dizer que não. Porque se eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou conversando com Jesus. No entanto, eu não tenho esse costume. E a partir de hoje, eu estarei lendo uma parte, um trecho da Bíblia, se Deus quiser e Ele quer. Amém. Quem vai falar agora? Fala, Rose. Abre o seu microfone. Isso. Já bem. Nossa, eu tô aqui. Eu peguei um pouco o bonde do Luizinho quando ele diz assim, que Elias e Moisés, eles estavam ali para animar Jesus. Foi isso que ele disse? Vocês prestaram atenção? Foi isso que ele disse? Que Elias e Moisés estavam ali para animar Jesus. E eu fiquei pensando assim, será que não é esse o nosso papel? De seguidor, de animador, de mostrar... Porque eu não sei, hoje para mim, na palavra aqui, eu acho que os discípulos teve um papel muito importante. Então esse papel hoje está passando para nós. Jesus está passando para mim esse papel aqui hoje. Entendeu? Então, não cabe a nós ser esse animador, porque todo aquele que escuta a voz de Deus, que um dia se sentiu na presença, sentiu realmente a presença de Deus em alguma situação da vida, a gente já começa a participar do banquete. E aqui eu lembrei do Antônio, um lá do presídio, que um dia ele diz assim lá para nós: se eu tivesse ouvido a voz do pastor, eu não estaria aqui. Porque ele brigou no bar e matou o cara, né? Então eu não ouvi a voz do pastor. Então hoje eu acho assim que Jesus está sendo claro aqui. Ele está mostrando mais uma vez um caminho. Olha, você tem que ser o meu animador. Você tem que buscar irmãos. Você tem que testemunhar. Foi isso que eu entendi aqui hoje. Bom.
Kelma. Deixa eu dar uma palavrinha então. Eu só vou escutar hoje. Tá. Nossa, esse trecho de hoje, né, ele está nos 3 evangelhos sinóticos, nos 3. E curiosamente nos 3 eles são praticamente iguais. Né? É difícil acontecer, né? Mas eles são praticamente iguais. Algumas diferenças assim, mas coisa insignificante. Também é um trecho dos mais difíceis de ser interpretado. Dos evangelhos, a transfiguração é um trecho complicado. Se os americanos lá de Hollywood pegarem isso aí, essa cena, eles vão fazer uma cena como está aí. De repente Jesus se transforma numa luz, não é assim? Eles vão fazer aquele impacto e nós vamos ficar apaixonados, que vão admirar aquela coisa, né? Mas a mensagem nenhuma, né? Então eu falo isso por causa do cuidado com a interpretação desse trecho, né? Toda palavra aí tem um significado, né? Que a gente deve interpretar. E a cada vez que a gente lê esse trecho da transfiguração, em qualquer um dos 3 evangelistas, a gente fica numa dificuldade, né? Porque é difícil separar o escrito, né? O descrito, né? Da mensagem que os 3 evangelistas querem passar, que é a mesma mensagem. Bom, a gente precisa desmontar aí para a gente refletir melhor, né? Montanha, né? Sempre é o lugar do encontro com Deus, um lugar alto. Então, sempre que vai à montanha, é um lugar de diálogo com Deus. Isso nós temos que interpretar também. Nós temos que nos retirar para nossas montanhas para conversar com Deus. Nos elevarmos, né? Para conversar com Deus. Nos isolarmos das tribulações do dia a dia para nos dedicarmos só a conversar com Deus. Mais ouvir do que falar. Nós temos muito mais a ouvir do que falar, porque falar para Deus nós não precisamos, né? Ele sabe, né? Mas ouvir o que Ele tem para falar. E curioso aqui que a fala de Deus é bastante clara e tem um verbo fortíssimo aí. Ouviu. Ouviu. Então naquele momento, né, que Jesus se transfigura diante deles, transfigurar é mudar a figura. Transfigurar é mudar a figura, mudar a aparência, não só fisicamente, mas se mostrar de uma maneira diferente do dia a dia, né? Então Jesus se transfigura diante deles, né? Ele cita Moisés e Elias. Essa Moisés e Elias, eles representam as leis e os profetas. Então é uma tríade, o Filho de Deus, né, que veio justamente para fazer valer as leis e as profecias. Essa é a proposta que ele nos faz, né? E a palavra ouviu, quer dizer, ouvir o que Jesus tem a dizer, não é só ouvir, entra por um ouvido e sai por outro, é ouvir e absorver, né? E deixa bem claro, não contar a ninguém antes da ressurreição da ressurreição de Jesus. Então, a partir da ressurreição, começa literalmente a missão dos discípulos. E são 3, né, discípulos. Então, o 3 tem um número, o 3 tem um significado também importante, né, que é a perfeição, né, Santíssima Trindade, né. Então, a gente tem que ter essa observação. Então, observar esses detalhes, né, e colocar exatamente isso, né? O que significa a transfiguração para nós hoje? Né? Nós temos que entender o que significa, ouvir, né, o que o Filho tem a nos dizer. Esse ouvir significa absorver para pôr em prática, ou entrar naquela condição que Pedro propôs. Aqui está muito bom, vamos montar 3 tendas e vamos ficar por aqui. E aquele momento é um momento prazeroso, né? Aquela transfiguração é uma coisa maravilhosa, né? Ele então quer ficar na zona de conforto, né? Queriam permanecer, né? Não é assim, né? Naquele momento tem uma missão específica. E sobre tudo aí, né? Ouvir
o Filho amado. Ouviu o que meu filho tem a dizer, ouviu. É muito importante esse verbo aí. Então essa é a mensagem que nós temos aqui, que eu entendo na transfiguração. Jesus se nos apresenta de uma forma divina, mas representando em Moisés e Elias as leis dos profetas, forma uma tríade para nos mostrar o que nós devemos fazer. Descer da montanha e pé na missão. Eu acho que é isso. Muito bem. Muito bom. Ótimo. Quem quer continuar? Quem não falou ainda? A Ilza já falou? Não. Então, vamos lá. Acho que eu vou só ouvir hoje. Eu tô tão cansada hoje. Então tá bom. Eu prefiro ouvir, Luizinho. Tá. A Kelma, acho que não falou, e o Marcelo. Tá, então vamos ouvi-los. Quem quer ser o primeiro aí? Marcelo, Kelma. A Conceição já falou? Também não? Então pode ser, Conceição. Quem quiser, né? Mais ou menos que eu já ia falar do Mário falou, né? Estou pegando o gancho mais ou menos do Mário aí, né? Ele... Nossa reflexão mais ou menos iguais, né? Jesus se transformou. Conceição, se posiciona melhor, a gente não escuta você. Peraí, deixa eu chegar mais perto do celular. Isso. Mais perto do celular, sim? Isso, assim tá bom. Então, Jesus naquele momento eu vejo assim que ele mostrar um pouco, né? Hoje um pouco ele tinha manifestar para todo mundo, né? Então ele começou se manifestando para os três, né? Podemos dizer assim que ele escolheu os três, né? Para começar o início da igreja, né? Se manifestar ali, que ele era para eles, né? E eles não entenderam, né? Difícil, né? Caíram como por terra, né? Para eles, tipo assim, foi um susto, né? Esse Jesus transfigurado, né? Sabia que era Jesus, mas, né? A fé não era pouca, né? Então Jesus quis, né, se mostrar mais para eles, né? Então, ao mesmo tempo, seria o início, né? E quando eles quisem ficar lá, Jesus, não é aqui que eu quero vocês, né? Estou manifestando, mas é lá embaixo, eu quero que vocês, lá no povo, né? Não pediu falarem, né? Porque não entenderam, não entender nada, só quem viu, né? Como o Mário falou, só quem viu, né? Tive a entender, o Luizinho falou também no início, né? Não tinha condições de Jesus se manifestar para todo mundo, porque ninguém entendeu, mesmo se falando como que foi, né? Não adianta não inventar, não entender. Aí Jesus, depois de descerem, né? Não é aqui que vocês vão ficar, vamos descer, e é lá embaixo que nós vamos, né? Aí vocês lá embaixo, levanta. Isso que está pedindo para nós, né? Vamos, podemos dizer assim, pé na estrada, vamos trabalhar, vamos fazer bem, vamos ajudar as pessoas, né? Vamos fazer, cuidar de quem precisa, né? Deve ficar parado ele olhando, você olhando Jesus, né? Vai para nós. Descer da montanha, ir atrás. E atrás não sei, no próprio repetir agora mesmo. Todo ano, não sei se vocês já pensaram, fica mais nítido, já pensou atenção nisso. Todo ano na quaresma, diz que lê esse evangelho, né? Então, o evangelho próprio, né? Essa quaresma. A gente vai sentir que Jesus está esperando que nós é que Jesus está esperando de nós. Muito bem, Conceição. Kelma. Eu fiquei com aquele momento que após o Deus, né,
sai da nuvem, né? Diz, né? Que é para ouvir, né? Meu filho amado, ouvir. E isso aconteceu lá no batismo também, né? No início da missão de Jesus. E nesse momento também. Então, só ficou muito forte para mim essa passagem, esse momento que ele diz, né? Ouvir. Muito bom. Quem mais? Quem está faltando? Esse evangelho de hoje é bem específico, né? Tem algumas homilias, né, que eu já ouvi, né, do Demetrios. Eu sempre falava, né, quando tinha esse evangelho, que Jesus, ele deu uma mostra grátis, né, que seria a vida futura dele, né? Ele tem esse encontro aí, né, com Moisés, com Elias, né, para firmar mesmo essa aliança, né, que Jesus veio aqui na Terra para cumprir as profecias. Cumprir as profecias, cumprir a lei também. Só que era uma lei que vai levar o povo à libertação. Na época de Jesus, tinham sobrecarregado o povo, né, com mais de 600 leis. Né? Então, como o Mário falou aí, né, Pedro se vê numa zona de conforto. O que ia acontecer? Né? Jesus estava caminhando para Jerusalém. Chegando lá, ele ia enfrentar todo tipo de perseguição, né? E cumpriu o que ele veio fazer, a missão dele. É dito, né, se uma semente não morre, ela continua uma semente, né? Mas se ela morre, ela produz frutos. Então, Jesus, ele entende, né, a nossa... Imagine o que passou na cabeça desses 3 discípulos. Vendo aquela visão ali. E, com certeza é uma coisa que não dá para explicar, né? Leva a pessoa a ficar com medo, né? E Jesus, ele encoraja os discípulos a levantar, não tenham medo. E quando você tem medo, você se fecha, né? Só o problema. A partir do momento que a pessoa não tem mais medo, é uma libertação, né?
mais preocupação, né? Que vai acontecer com ela, que não vai. É aí que entra a pessoa não se preocupar, né? Aí Jesus falou isso para eles, né? Quando ele estava se despedindo. Não se preocupeis com o que vocês irão dizer, né? Colocarei palavras tão sábias, né, nas suas bocas que eles não vão poder retrucar. Então, é isso. Como todos falaram aí, a Mário falou, a Maria também. É necessário descer a montanha, né? Descer a montanha e partir em missão. Essa é a nossa. Essa que Jesus espera de nós. Muito bem. Só vou deixar uma provocação aqui, Luizinho, que eu pus atrás aqui, esqueci de falar. Então fala. Aonde hoje nós encontramos o Jesus transfigurado? Que figura Jesus se nos apresenta hoje? Qual transfiguração que Francisco via? Ele via Jesus aonde? Nós vamos procurar encontrar o Jesus transfigurado, aquela luz, beleza, né? E ficar em uma zona de conforto. Nós encontramos a transfiguração, ele transfigurado em pobre, em humilhado, injustiçado, faminto. Francisco viu a transfiguração no leproso, que representava o símbolo da injustiça, né, no tempo de Francisco, que hoje nós encontramos o Jesus aí transfigurado em vários lugares, né? Basta ter olhar para a gente ver. Porque se a gente fica procurando só o Jesus iluminado, assim, com luzes, com os holofotes, né? Aí seria um show, né? Mas Jesus não se apresenta em show. Muito bem. Seguindo o seu pensamento, viu, Mário? A questão do brilho, né, da intensidade de luz de Jesus, né, trouxe medo para os discípulos, né? Quando ele se mostrou do jeito que ele é realmente, né? Então dá para nós imaginarmos aí o quanto Jesus se fez pequeno para se aproximar de nós, né? Para ser igual a nós, olhar o olho no olho, né? Então ele se fez muito pequeno, né? A humildade dessa pequenez é imensa, fora da nossa imaginação, tudo que ele fez, né? Francisco deixa claro para a gente, né? Eu te procurava onde tu não estavas, né? Exatamente. Fala, Francisco. Daí, Mário. Eu te procurava onde tu não estavas, né? Daí, Mário, nós vamos ver então, às vezes quando nós queremos aparecer, né? As pessoas buscam aparecer perante o outro, né? Se colocar maior do que o outro e não igual. É triste isso, viu? Então, as pessoas não conseguir se aproximar de nós porque a nossa luz, vamos pôr entre aspas, é tão grande que não consegue conversar conosco, né? Sente medo. Eu fico mais triste ainda, né? Quando as pessoas não conseguem dizer assim, eu queria falar com o padre, mas eu tenho medo de falar com ele, né? E é triste isso, porque quando ela fala assim, né, uma pessoa que chegou para mim esses dias e falou, ela falou assim, desse modo, né, porque ela não viu, né, ela viu no padre uma grandeza tão grande, né,
que ela tão pequena e ela não conseguiu fazer essa aproximação, né? Aí eu vejo, talvez, né, a culpa nossa, né? Porque também acontece conosco, né? De se deixar parecer de uma forma tal que as pessoas ficam inibidas, né? Vindo ao nosso encontro. Então é vitorioso quando as pessoas procuram para conversar com a gente, para se aproximar, né? Principalmente aqueles mais pequeninos, né? Outro dia eu comentei com eles na celebração lá no Santo Antônio sobre esse tema aí, e perguntei para eles: vocês conhecem a época que tinha a favela ali embaixo? As pessoas que vinham de lá participar com vocês aqui? Não vêm, né? Porque a nossa grandeza, a nossa luz, a nossa forma de ser é tão alta que eles ficam humilhados em participar conosco, né? Eles não conseguem. Então daí que a comunidade, né, tem que ir até. É isso que o Papa Francisco pede, né, hoje, né? Você sair da sua posição, né, como nós refletimos aqui, descer a montanha, né, e se colocar como igual perante o outro para conquistar essas pessoas, né? É isso que Jesus fez. Como é que as pessoas procuravam Jesus, né, para conversar, né? É porque Jesus se fazia igual, pequenininho, né? Assim as pessoas conseguem, né, crescer e colocar aquilo que ele tem de dentro, né, para fora, né? Não existe outra forma, né? Então eu gostaria de colocar para nós, na Ordem Franciscana, né, essa questão aí de não nos deixar mostrar, né, talvez uma potencialidade que um pode ter, conhecimento, né, que esse conhecimento fica falho se nós demonstrarmos esse conhecimento de uma tal forma que rebaixe o outro. É complicado, viu? Imitar Jesus. Daí eu lembro do Sócrates, né? Sócrates, ele se fazia como um mendigo na praça para poder conversar com as pessoas, né? Como um bobo, né? Daí ele, encontrando com as pessoas, ele começava a conversar e levava a pessoa a um nível de conhecimento que a própria pessoa, né, concluía que saiu dela e não dele, né? Da forma dele conversar, né? E no final ele saía agradecendo a pessoa por ter dado para ele aquela explicação. Gente, entendam isso. Ele fazia isso todo dia, né? Olha que bonito. E Jesus também fazia isso em todo momento, né? É esse aproximar do outro igual, sem luz nenhuma, até luz menor, e fazer com que essa luz seja transferida para o outro seja iluminado. Olha que lindo! O outro comece a ser iluminado, né? E nós não, nós apagamos para que eles possam ter essa luz, né? Isso é ser franciscano, isso é que Francisco procurava ser, né? E nós também devemos, na nossa vida, no nosso dia a dia, né, buscar fazer a mesma coisa, né? Então essa ação de Jesus é brilhante, magnífica, e nos ensina hoje, né, a seguir pelo mesmo caminho, né? Ser igual. Isso é muito bonito. Eu acho que essa igualdade, Luizinho, se a gente pegar, Jesus vem falando os 3 anos de vida pública dele, falando isso, né? Mas no finalmente ainda ele quer dar um exemplo maior, na última ceia, quando ele lava os pés dos apóstolos e beija os pés dos apóstolos. Ele se coloca numa posição ainda inferior. Exatamente. Então, São Francisco entende e passa para nós essa mensagem, né? Nós queremos ser o mais pobre dos pobres, mais humilde do que o dos humildes, porque a gente, se colocando abaixo, a gente consegue levantá-los. Exatamente. Então a gente só consegue levantar de baixo para cima. De cima para baixo você
cada vez você vai pisa mais. enterrando mais o outro, né? Então a gente tem que nos colocarmos aí, o exemplo da última ceia, né? Que ele, olha, vocês têm que ser humildes, lavar os pés um dos outros, né? Pés dos pobres, quer dizer, se colocar inferior a eles, abaixo daquele, porque só assim você vai conseguir reerguê-lo. A empatia, esse colocar-se no lugar do outro, é a primeira porta da compaixão. E a compaixão nos conduz exatamente à proposta do Evangelho. Se nós não formos compassivos, não nos colocarmos no lugar do outro, entendermos isso e nos colocarmos abaixo deles, a gente não consegue levantá-los. Isso não quer dizer que a gente não precisa de que a gente seja levantado também. E nós seremos levantados a partir do momento que nós nos colocamos inferiores a ele. Aquele que a gente vê o Jesus transfigurado, né? É essa compaixão, essa empatia, né? Esse movimento que nós vamos fazer. Precisa ter coragem. Não é tão simples assim. Então eu penso dessa forma. É muito difícil, viu, ser cristão, viu? Olha, não é brincadeira. Não é coisa para amador. Se nós formos falar disso aí, nós vamos ficar a noite toda aqui falando. Olha, mas é muito bonito, viu, gente? Se a gente ficar aqui nesse troço, nós vamos ficando cada vez mais pesado essa cruz nas costas, né? Se cada vez... Essas coisas, né, faz a gente refletir em vários sentidos aí. Por exemplo, esses dias eu estava vendo a Cracolândia lá em São Paulo, né? Meu Deus, tem um jeito, tem que haver um jeito de resolver aquilo lá, mas é que dá muito trabalho. Ninguém quer trabalhar. Hoje, essas pessoas que têm segurança nesse serviço público, que são assim, são concursados, né, têm segurança, não vão ser mandados embora, eles não trabalham. Eles vão levando, eles vão empurrando com a barriga. Entende? Eu sei, porque eu já precisei de muito serviço e engraçado. E nós estávamos falando sobre esse assunto e eu falei assim, puxa vida, eu já consegui muita coisa eu consegui, mas eu não consegui nenhuma de boa vontade. Eu sempre tive que fazer chantagem. A hora que você faz a chantagem, você consegue. Entende? Então, a gente estava falando isso. Poxa, tem jeito, só que tem que trabalhar. Às vezes vai ter que trabalhar final de semana lá na Cracolândia para resolver o problema, mas quem quer? E a gente vê lá, dá um desespero de ver a situação. Tem uns que estão cor e osso lá. Dá até medo de ver. Mas ninguém faz nada, né? Hoje eu vi uma reportagem também, está morrendo muita criança. Está morrendo muita criancinha que nasce e está morrendo. Aí foram buscar o motivo, né? Foram atrás. As mães não estão tendo pré-natal. Teve uma senhora que ela já vai ganhar o neném, ela passou 2 vezes no médico só. Não consegue, vai marcar lá, não tem como marcar. Então, sabe, é coisa que... Ai, não sei. Mas esse pessoal não enxergou Deus ainda, porque é muito triste, né? A gente vê essas coisas. É muito triste, muito triste. Então, não é fácil. É o que você falou mesmo, Mário. Aonde que a gente vê Jesus transfigurar? A gente vê nessa situação aí. Não tá fácil. Muito bom. Às vezes você fica com dó, mas ninguém toma providência. Olha, vamos falar uma coisa simples. Não sei se vocês aqui de Sumaré têm ido no Itaú. O Itaú, ele tem um moço que dorme lá onde se formava a fila dos idosos. Agora tem que fazer uma volta menor, porque ele montou a casa dele lá, ele tem tudo lá. E ele tem um cachorro. Se você chegar lá perto, o cachorro vai te avançar, porque pensa que vai pegar alguma coisa. Se você vê o cheiro de urina que tá aquilo lá, até mesmo. Agora, eu vou falar para você, moço novo, tá magro, tá magérrimo, dá até dó de ver.
Tem que fazer, mas ninguém toma providência. Ninguém toma providência. E assim vai. Então, você vê que o Mário falou aí, então esse tema, esse texto, se for pegar cada trechinho dele, né, Mário? Nós podemos ficar horas conversando de um trechinho só, né? Tão importante que ele é, né? Mais alguém quer fazer algum comentário? O Wagner tem muita coisa para falar aí, não quer falar para nós hoje, está escondendo. Ele não quer falar, né? Escondendo. Quer escutar hoje. Depois você vai fazer a celebração, você fala para todo mundo, né? Mas não fala que você ouviu aqui, viu? Não vai botar culpa na gente, não. Nem que vai falar pro bispo, hein? Se for falar, eu nego, eu não falei nada. Olha, mas tá gravado, hein? Tá gravado, cara. Por favor de não levar adiante essa conversa aqui, viu, Luizinho? Isso. Vão chamar a gente de um monte de adjetivos aí que não vão. Então vocês veem então que esse evangelho compromete a cada um de nós bastante. Esse evangelho mexe com... E principalmente com nós, né? Franciscano, né? Porque Francisco, ele ficou muito próximo de Jesus, né? E nós também devemos ficar muito próximos. Aliás, objetivo nosso nessa vida, né? De cada um de nós, né? Mesmo daqueles que nada entendem, não buscam seguir, né? Mas mesmo assim todos nós estamos caminhando para essa verdade. Mesmo sem entender, nós caminhamos, né? Porque tudo aquilo que nós vamos aprendendo, seja pouco ou muito, vai nos aproximando dele, né? Esse trecho de hoje aí, Luizinho, aquela história do padre, né? O conselho do padre para o padre que acabou de se ordenar, né? O padre mais velho falou para ele: se você quiser o templo bem cheio, sempre cheio, você fale o que as pessoas gostam de ouvir. Agora, se você falar o que as pessoas precisam ouvir, esvazia. Poucas pessoas. Não é verdade? Com certeza. É assim que a coisa funciona. Muito bem. Mais alguma coisa, gente? A missa tem que ser uma provocação, então, quando ela falando no latim, né, quando acabava a missa, aí é que começa nessa nossa missão. Muito bem. O que mais? Tô tentando ver se o Wagner fala, mas tô dando espaço aqui, mas ele não quer. O Wagner tá que nem aqueles papagaios de programa de calor, né? Chega lá na frente do microfone, ele não fala nada. Não fala nada. Mas ele fala tudo. Ele falou tanto lá em casa, mas aqui... Aí vai. Mas na hora da celebração ele vai falar disso. Vai falar para a comunidade, né? Melhor. Né? Aí não tem como escapar, né? Não tem jeito. Mas cuidado com o que você vai falar, hein? Com os adjetivos que você vai usar. Então, eu lembrei agora. Nós temos que fazer o nosso melhor, né? Certo? E não nos compararmos com o melhor do outro. Isso é muito importante, viu? Então, em tudo que a gente for fazer, fazer o melhor e, de modo algum, fazer comparação com o melhor daquele que está do nosso lado, né? E Deus, na sua grandeza, nos coloca tudo no mesmo lugar, no mesmo ponto. Porque o melhor meu é o melhor do Papa, por exemplo. O melhor meu é o melhor de São Francisco, né? Vocês estão entendendo? Então, o meu melhor, né, na visão humana, pode ser muito pequeno em relação a São Francisco, ao Papa, mas ao olhar de Deus é igual. Então, essa visão de Deus, né, que nós temos que ter para os nossos irmãos, né, para
conseguirmos entender, né, a vida de Jesus, né? Aquilo que ele buscou transmitir para nós. Olha a importância. Muito bem. Então vamos encerrar, se não tem mais nada, né? Tem alguma coisa que quer comentar, Ilza? Domingo tem missa, não tem? Quer falar? Tem a missa nossa de novo. Então. Seria outra semana, mas como a de domingo é da Pastoral Social, e eles não vão estar aí, estão viajando. O Valmir, a Zélia. Então eles pediram para a gente ir no lugar deles, domingo agora. Muito bem. Então, quem puder ir na missa, então, a missa é nossa, tá? Ótimo. O restante está em ordem. Vamos rezar pelos nossos doentinhos, né? Isso, pelo Silvério, né, que eu comentei com vocês, vamos rezar por ele. Ele está bastante debilitado. Então vamos agradecer nesse momento, agradeço de coração, né, com a certeza de que tudo aquilo que nós falamos hoje, cada um de nós, não veio de nós, mas sim veio dele, né, do Espírito Santo. Assim que nós temos que fazer sempre, né, em todos os momentos, né, é ele agindo em nós, né. Nós podemos imaginar assim a luz do sol que nos ilumina, que nos aquece, que nos dá vida, e sem a luz do sol não há vida, né? E sem essa luz, esse sopro, né, de vida de nosso Pai, de Deus, né, nós também não temos vida. Então nós dependemos dele de tudo, né? Tudo vem dele, tudo é a graça dele se manifestando em tudo que fazemos, né? Então vamos agradecer a ele, dizendo todos juntos: obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade, né? Então pense em alguém que esteja necessitando dessa bênção, uma pessoa, uma família, alguém que já partiu, já está junto de Deus, né? Em especial pelo Silvério, e todas as intenções de cada um de vocês e daqueles que estão participando conosco lá no YouTube. Vamos pedir a bênção de Deus pela intercessão, né? Sempre tem que ser a intercessão de nossa mãe, que está sempre próxima de nós, né? O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de nossa mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.